Oi pessoal, eu sou o Rafa, esse é o Né Mesmo e hoje eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês já pararam para pensar quanto tempo você leva para formar uma primeira impressão sobre uma pessoa que você acabou de conhecer? Eu tô perguntando isso porque nessa semana viralizou um vídeo na internet, que eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir, de uma mulher que foi parar lá no tribunal dos Estados Unidos por não efetuar o pagamento de algumas multas que seu carro tinha. Para quem não sabe, lá nos Estados Unidos, se você não efetuar o pagamento das suas multas, o juiz te chama para comparecer no tribunal para você prestar contas do porquê que você não efetua o pagamento desses valores. E essa senhora, quando foi questionada, começou a comentar com o juiz tudo o que estava acontecendo na sua vida. Ela tinha mais ou menos umas 4 ou 5 multas, e o juiz foi questionando ela uma a uma do porquê que ela tinha tomado as multas e do porquê que ela não tinha efetuado o pagamento desses valores ainda. E a mulher começou a contar muita coisa que tinha acontecido na vida dela. Ela contou que o filho dela tinha sido assassinado pelo próprio tio, o irmão dela. Ela contou que ela perdeu o benefício do seguro social que ela recebia. Ela contou que ela foi despejada do apartamento que ela morava. Ela contou ainda por cima que ela estava pagando ainda o funeral do filho dela e que ela estava muito sem dinheiro. Então assim, a vida dela realmente não estava nem um pouco fácil. E o juiz começou a ficar muito consternido com a situação que essa mulher estava. Então ele acabou reduzindo o valor das várias multas que ela tinha até chegar em $50. E ela ficou muito agradecida dele ter diminuído o valor das multas originais para $50. O juiz ainda perguntou para ela se ela tinha esse valor para efetuar o pagamento desses $50, e ela falou que ela tinha esse valor com ela para pagar naquele momento. E o juiz perguntou, mas você vai ficar com algum dinheiro se você efetuar esse pagamento? E ela falou que ela ainda ficaria com $5 na carteira. O juiz ficou ainda mais sensibilizado com a situação dela e resolveu abonar todas as multas para que ela saísse de lá sem precisar efetuar nenhum tipo de pagamento. O juiz foi super elogiado por todo mundo achou muito humano a atitude que ele teve de abonar esses pagamentos. A mulher estava passando por uma situação muito complicada, muito difícil. Eu vi esse vídeo no áudio original, em inglês, sem legenda, postado numa página que não é aqui do Brasil, é uma página de fora, né? Portanto, os comentários que tinham nesse vídeo também não eram daqui do Brasil, eram todos em inglês. E eu vi várias pessoas dando apoio, comentando, poxa, que bacana, que legal de ter ajudado ela, o juiz é muito humano. Eu achei muito legal a atitude do cara e tal. E eu vi algumas pessoas incomodadas com o fato de que a mulher estava usando unha de gel. Pra quem não sabe, unha de gel é um gel que as manicures colocam por sobre a unha e elas vão moldando a unha até ficar no formato que a cliente quer e etc. Eu dei uma pesquisada meio por cima, porque eu não entendo muito dessas coisas. Aqui no Brasil, o preço médio desse trabalho custa entre R$70 a R$120, o mais básico. O que me chamou a atenção no comentário das pessoas foi que elas estavam assim tão aptas a avaliarem a situação dessa mulher simplesmente pelo fato dela estar usando essa unha em gel, que é algo não tão barato, que é algo não, tão acessível para todo mundo. E aí as pessoas começaram a avaliar a mulher ou julgá-la, vamos usar essa palavra, embora ela seja um pouco pesada, mas é um julgamento, pelo fato dela estar falando que estava sem dinheiro, que ela estava toda lascada, e ela estava usando unha em gel. E aí as pessoas não param para pensar que, por exemplo, ela pode ter ganhado essa unha de presente de alguém. Ou ela pode ter ganhado uma promoção de algum salão e ter feito isso gratuitamente. Ou quem sabe ela mesma fez nela, porque pelo que eu dei uma pesquisada aí na internet, tem alguns kits que você compra que você mesmo pode fazer em casa. Como eu tô dizendo, eu não entendo. A mulher tava vestida de uma forma hiper simples, ela não tava bem maquiada, ela não tava com o cabelo arrumado. Ela simplesmente tava com as unhas feitas. E detalhe, não eram nem todas que estavam feitas. Tinha uma que tava com a unha, tinha outra que não tava, duas sem, uma com. E as pessoas estavam querendo dizer que onde já se viu ela não ter dinheiro pra pagar as multas dela, mas ela tinha dinheiro pra fazer unha em gel. E aí eu, naquele momento, eu tava... Juro por Deus, eu não tinha nem parado pra pensar
nessa questão da unha em gel e etc, porque cada um acho que faz aquilo que quer da sua vida, não é verdade? E aí a gente volta para aquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Quanto tempo você leva para criar ou para formar uma primeira impressão sobre uma pessoa que você acabou de conhecer? Segundo uma pesquisa realizada numa universidade da Grã-Bretanha, a gente demora cerca de meio segundo para formar uma opinião sobre uma pessoa que a gente acabou de ver ou acabou de escutar. Você não precisa nem ver a pessoa. O fato de você só ouvir a voz dela, você já forma uma opinião na sua cabeça e você aquilo já fica tão forte dentro de você que é muito difícil quebrar essa opinião e partir dali pra frente. E provavelmente, a partir disso, toda a sua relação com essa pessoa vai se basear nesse meio segundo que você teve para avaliar quando você a conheceu. Você tem noção de quanto é meio segundo? É muito rápido. Meio segundo, você só consegue falar um olá. É uma coisa muito rápida e automaticamente a sua cabeça já forma toda uma imagem a respeito daquela pessoa e é aquilo que vai ficar com você, provavelmente pelo resto da relação que você vai ter com aquela pessoa. E o que mais me assustou vendo esses comentários nesse vídeo e tudo mais foi o fato de que as pessoas simplesmente deletaram da cabeça toda a situação que a mulher estava passando, toda aquela situação difícil e situação complicada, e passaram a focar somente no fato de que a mulher estava usando um gel. E aí eu parei para fazer uma avaliação geral de tudo isso, e eu comecei a perceber que isso acontece muito no nosso mundo, no nosso meio, no nosso convívio. Prestem atenção vocês também na sua casa, nas pessoas com quem vocês trabalham, nos seus amigos, em qualquer relação que você tem com outras pessoas. Você julga as pessoas a todo momento, você avalia as pessoas a todo momento. E você também está sendo avaliado e julgado a todo momento. Então, assim, até que ponto isso é saudável? E aí a gente chega numa palavrinha muito mágica e muito maravilhosa que se chama empatia. O que é empatia? É a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro e enxergar a situação pela perspectiva daquela pessoa. Porque às vezes, para você, uma situação é muito fácil de ser superada. Mas para aquela pessoa, talvez não seja muito fácil. Talvez para aquela pessoa seja difícil. Ela esteja passando por uma situação que para ela é muito complicada. Para você pode ser fácil, mas para ela é muito complicada. E aí você se pega julgando aquela pessoa, dizendo assim: ah, isso aí é besteira. Por que ela tá sofrendo tanto por isso? A gente não tá vivendo a vida da pessoa. A gente não tá vendo o lado dela. Vou dar um exemplo aqui muito grande que eu vejo perambulando aí pela internet e que eu já ouvi algumas pessoas falando também. Quando a pessoa tem uma depressão ou uma síndrome de pânico ou qualquer tipo de, digamos, desordem emocional, e eu escuto muita gente falando assim: ah, isso aí é frescura, é falta de trabalho, é falta de ter uma louça para lavar numa pia. Gente, é uma doença, a pessoa não tá naquela situação porque ela quer. Ela não tá passando por isso simplesmente porque ela é sem vergonha, porque ela não trabalha, ou porque... Não, nada disso. Ela tá passando por uma situação difícil. Então, a empatia é justamente isso. Tenta se colocar no lugar da outra pessoa. Tenta enxergar aquela situação com os olhos da pessoa. Como que você se sentiria se você estivesse passando por algo semelhante? Talvez para você falar, para você julgar, seja muito fácil, porque você não tá passando por aquilo. E aí, fazendo uma reflexão minha, interna, eu comecei a pensar quantas vezes por dia eu julgo uma pessoa ou eu avalio uma situação simplesmente pelo fato de olhar para a pessoa, olhar para uma situação de fora, sem conhecer a pessoa, sem saber o que aquela pessoa passa. E eu fiquei meio chocado, porque eu comecei a prestar atenção nisso e que a todo momento eu me peguei julgando alguém, ou julgando uma situação, ou julgando uma pessoa por determinada coisa que ela fez ou falou. Isso me deixou assustado, porque eu tento sempre fazer um exercício mental para não ficar com isso, não fazer esse tipo de coisa. E aí eu parei para pensar, fiz uma análise, fiz uma reflexão e eu tentei chegar numa solução para esse problema, digamos assim, entre aspas, de como fazer para que isso não aconteça, para que esse pensamento automático sobre alguém ou sobre uma situação não venha na minha cabeça. E para ser sincero, eu não cheguei a uma solução, não tem uma fórmula mágica, não tem como você não pensar isso. O que você pode fazer, e é o que eu estou tentando fazer a partir de agora, é parar um segundo e pensar assim: o que eu faria se eu estivesse nessa situação? Como eu me sentiria? É se colocar realmente no lugar do outro.
E se você não tem nada de bom pra falar, não fala. Se você não vai agregar nada de bom na vida da pessoa, é melhor que você guarde a sua opinião pra você. Porque você não sabe o dano que você pode estar causando na vida daquela pessoa por simplesmente proferir a sua opinião. E isso pode machucar, isso pode magoar a pessoa e até tornar a situação da pessoa um pouco pior. Então, assim, é um exercício diário, a gente erra muito todos os dias, a gente vai tropeçar, a gente vai cair. Mas uma hora, a gente vai conseguir chegar num ponto de equilíbrio, num balanço, e a gente não vai se ver errando tanto, não vai se ver julgando tanto as outras pessoas por situações que a gente não passa, que a gente não está passando, e que a gente, em teoria, não tem nada a ver com aquilo. Como eu disse, a palavrinha mágica é empatia. Para, pensa, reflete. O que eu vou dizer vai agregar alguma coisa boa na vida dessa pessoa? Não. Então eu não vou falar. Vai agregar alguma coisa boa? Sim. Poxa, então eu vou tentar dar um toque, um conselho. Vou pedir para ela procurar uma ajuda especializada. Eu acho que é uma questão de se policiar a respeito do que a gente comenta, do que a gente fala, do que a gente vive, do que a gente vê. Muita coisa pode ser evitada se a gente acabar guardando certas opiniões pra gente em situações que não vão agregar em nada pra ninguém. Até porque uma hora a situação pode se inverter e você pode estar sendo julgado por algo que você está passando, por algo que você está fazendo. Então é sempre bom fazer esse exercício mental. Pessoal, obrigado por assistir o vídeo. Deixe o seu joinha, se inscrevam aqui no canal. Eu deixei o link da página do Facebook aqui na descrição também. Dê um curtir lá, é muito importante. Eu sempre tô falando dos vídeos por lá. Obrigado pela força de todo mundo, quem se inscreveu no canal, quem compartilhou meus vídeos. Muito obrigado, a ajuda de vocês é muito, muito, muito importante. Vocês não fazem ideia da força que vocês me dão. Eu tô só começando com o canal, muita coisa boa ainda tá por vir por aí. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal, tá ok? Um beijo!